Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a quem desafiou o sobrenatural. Né? Sempre que tem um desafio, um deboche, aí coisas acontecem, não é mesmo? Não se esqueçam de deixar o like e de dar aquela fuçadinha, fazer aquela visitinha à lojaassombrada.com.br. Combinado? Então bora lá! Primeiro de hoje, lembrando que todos os nomes estão trocados, é este. Não chame o que você não quer que venha. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me identificarei aqui como Vilux. Ok. Bem, isso aconteceu em 2017, quando eu tinha 15 anos. Como a maioria esmagadora dos adolescentes, eu era extremamente rebelde. Amava brincar com o fogo e contrariava tudo que os meus pais diziam. Impossível de controlar. Lembro que era perto de dezembro e muito próximo à minha formatura. Num certo dia que eu fui à aula, minha melhor amiga da época, a Gabriela, me disse gostar muito de lendas urbanas e perguntou se eu teria coragem de chamar a Maria Sangrenta. Eu prontamente respondi que não e disse que ela estava delirando. Ana, eu era muito orgulhosa e impulsiva, mas sempre busquei respeitar o mundo espiritual, pois já vivi muitas histórias. E apesar de não acreditar, eu não queria brincar com esse tipo de fogo, digamos assim, né? Eu dizia que não acreditava em Deus e amava estudar símbolos ocultos e a história de todas as religiões possíveis. E eu sou assim até hoje. Pois bem, Gabriela começou a falar que eu era muito medrosa, que só era metida a corajosa, mas que na verdade eu não tinha peito para enfrentar o sobrenatural. E aquilo foi o suficiente para me fazer aceitar o desafio, já que eu queria provar tudo para todo mundo. Prometi que no dia seguinte eu levaria um pequeno espelho e iríamos realizar aquela loucura na hora do intervalo. Bem, para quem não sabe, pelo menos como aprendi, basta um espelho para chamar a Maria Sangrenta, Bloody Mary. É só chamar 3 vezes na frente dele e, caso ela apareça do outro lado, quebrar o espelho o mais rápido possível para que ela não saia de lá. Por favor, não façam isso, tá? Ana, dito e feito! No outro dia, levei o espelho para a escola e fui logo recrutando o máximo de pessoas para ir conosco. Eu não queria me ferrar sozinha. Consegui 4 ou 5 colegas e, é claro, estavam morrendo de medo. Esperamos o intervalo chegar e nos escondemos numa parte isolada do colégio, onde sempre ficávamos. Fui logo apoiando o espelho na mureta e disse a Gabriela: "Olha só, a gente chama e daí você quebra caso ver alguma coisa." Todos concordamos e pronto. Chamamos 1, 2... E Ana, na 3ª vez, todos me deixaram chamar sozinha. Eu fiquei cheia de ódio, óbvio, mas a Gabriela quebrou o espelho mesmo alegando que não havia visto nada. Realmente nada ocorreu naquela hora, pelo menos. Voltamos à sala de aula e o dia correu normalmente. Fim de estudo e fomos embora para casa. Cheguei, cumprimentei minha mãe e me enfiei no meu quarto como sempre fazia. Depois de um tempo, ela me avisou que precisaria sair e que voltaria mais tarde. Bem, fiquei sozinha e como meu quarto não era ventilado, resolvi ficar na cama da minha mãe, no outro cômodo. Eu gosto muito do silêncio, ouvir somente o som ambiente da cidade e por isso não tenho o hábito de assistir a TV ou deixar ligada somente por deixar, como muitos fazem. Eu fiquei de namorico ali no meu celular até que numa hora eu senti sede e me levantei para ir buscar água. Ana do céu! Quando levantei, ouvi um som muito alto e muito forte, como aquele... como aquele chiu, eu acho, né? Como aquele chiu que a gente faz quando queremos que alguém fique em silêncio, sabe? Tipo chiu. Junto dele veio aquele estalar de língua que usamos para negar. Assim? Eu não sei se é todo mundo que faz isso, mas foi imensamente assustador. Tipo, assim? Porque às vezes a gente faz assim, ó. Sabe quando vai falar não? Pelo menos penso que é isso. Eu congelei na hora. Meu corpo todo ficou paralisado e algo me forçou a sentar na cama novamente. Fechei os olhos firmemente, pois não queria nem pensar em ver o que estava ali.
E infelizmente eu me lembrei que em frente à cama da minha mãe havia um espelho enorme. No mesmo instante comecei a rogar a Deus por proteção. E eu dizia que não acreditava, hein? E insistia que jamais faria aquilo de novo. Eu sentia uma energia horrível, forte, mas não ousava olhar o que era. Na minha mente veio a indagação. Você não acredita em mim? Por que está pedindo a minha proteção, né? Eu não senti julgamento nisso, apenas uma dúvida sincera. Entendi. E eu fiquei ali sentada. Eu não quis levantar novamente nem abrir os olhos, orando o tempo todo, pedindo que aquilo fosse embora. Passado um tempo, minha mãe retornou e eu insisti para que ela me deixasse dormir no quarto dela aquela noite. E de todo o meu coração, prometi que nunca mais faria nada igual, nem parecido. E assim me mantenho até hoje. Bom, Ana, é isso. Tem a parte assustadora da minha amiga, porém eu não vou contar para não ficar muito longo, tá? Caso queiram a parte 2, peçam. Muito obrigada e deixo o aviso. Não brinquem com o outro lado. Ok, realmente não é coisa para se brincar, para se desafiar. Mas agora nós ficamos curiosos por parte dela, né? Do que aconteceu com a sua amiga. Bom, próximo relato. O diabo buscou a minha amiga e é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu sou a fulana. Sou de Minas Gerais e amo pão de queijo. E é com muito carinho que lhe envio este relato. Há 10 anos atrás, eu tinha uma amiga muito invejosa. Invejava a felicidade dos outros, invejava a beleza dos outros, invejava o dinheiro dos outros. Tipo assim, e ela era linda. Tinha as coisas, ela tinha roupa, sapato, joia, silicone. Mas mesmo assim, nunca estava satisfeita. Em um domingo, nós estávamos sentadas e ela disse que queria vender a alma pro trem ruim lá. E eu a repreendi. Falei que era para ela parar com essas coisas. Ela disse que só não vendia porque não sabia quem realizava o pacto. E perguntou se eu sabia. Eu disse que não sabia e que se eu soubesse jamais contaria. Porque eu amo a Deus. Ela continuou falando que entregaria a alma pro trem ruim. Sorrindo. E dizendo que seria a troco de riqueza e beleza. Aquele assunto me fez tanto mal que até fui embora. Ela tinha uma cirurgia marcada para terça-feira e eu pressenti que ela não deveria fazer aquela cirurgia, porque era uma cirurgia de vaidade, sabe? E ela definitivamente não precisava daquilo. No domingo à noite eu fui à casa dela, pedi que ela não fizesse a tal cirurgia. Olha, eu sentia que algo ia dar errado, sabe? O meu sexto sentido é apuradíssimo. E pela primeira vez em 3 anos eu a vi chorar. Aí ela me abraçou apertado, dizendo estar com pressentimento, que era a última vez... Ela me abraçou apertado, dizendo que estava com pressentimento de que seria a última vez que me veria. Ali, no meio da rua, nós choramos abraçadas, sem entender direito o motivo. Eu tive que viajar para Belo Horizonte na segunda-feira. Na terça-feira, ela fez a cirurgia e foi para a UTI logo em seguida. E depois de 3 dias ela veio a falecer. Então, assombrados, vocês acham que o trem ruim a ouviu e veio buscá-la? Ou já tinha que acontecer mesmo? Porque acredito fielmente que Deus nos avisou que algo de ruim ia acontecer. Nossa. Então, não sei, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que põe pra fora, né? Ai, e... ao mesmo tempo, para você falar que é coincidência, sei lá. Não sei. Mas o fato é que você sentiu, ela sentiu e mesmo assim aconteceu. Porque, né, já estava marcado, provavelmente já estava pago. Você fala, como que eu não vou, né? Aquele negócio de não dar ouvidos àquele sentimentozinho que tá lá dentro. Desse caso, pagou com a vida. Próximo relato. Nem toda casa de vó é boa. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana. O relato se passa na casa da minha avó, quando ela ainda estava sendo construída. Para entender melhor, a casa da minha avó é separada por 2 casas hoje em dia. Uma das casas é totalmente térrea e a outra fica em cima dessa e tem 3 andares.
Quando a segunda casa estava sendo construída, a minha avó, junto da minha mãe e minhas tias, moravam na casa de baixo. Então, em um dia, minha mãe e minhas duas tias decidiram fazer a brincadeira do compasso, que todo mundo falava. Minha mãe conta que na primeira vez nada aconteceu, porém na segunda vez aconteceu. Ela conta que depois disso começaram a conversar com uma garotinha que tinha o nome de Samantha. Quando elas iam brincar, chamavam a Samantha e do nada subia um cheiro de carniça muito forte e minha tia mais velha mudava totalmente. Ela começava a agir como se tivesse 8 anos. Ficava pedindo para brincar, pedia doce. Elas faziam isso quase todos os dias. A brincadeira do compasso. Bom, porém, depois de algum tempo, a minha bisavó, que veio morar junto com elas, começou a reclamar que tinha um homem todo de preto dentro daquela casa. Ele ficava na porta da casa e algumas vezes no corredor do banheiro. Quando ela informou isso, as minhas tias e minha mãe decidiram que deveriam decidiram que deveriam pedir para Samantha ir embora. Porém, aquilo não queria ir. Minha mãe conta que chamou uma amiga que também já tinha visto esse homem na casa. Elas o viram na porta da sala, baixando a cabeça e saindo da casa. Para ela, significava que ele havia ido embora de vez. Por um tempo, nada demais aconteceu. Seguiram suas vidas normalmente. Até que um dia, depois que a segunda casa já tinha sido terminada, a minha avó e suas filhas foram morar nela, deixando a casa de baixo para minha bisavó. E encontraram velas. Deixando a casa de baixo para minha bisavó. E encontraram velas de macumba atrás de um tanque da casa. E minha bisavó voltou a ver aquele mesmo homem. Nessa época, eu e meus 2 irmãos já éramos nascidos. Minha irmã, desde os 3 anos de idade, foi morar com a minha avó, devido a alguns problemas financeiros que os meus pais tiveram. Desde o primeiro dia que a minha irmã começou a dormir lá, ela acordava toda madrugada, chorando, desesperada, implorando para dormir com a minha avó. Quando a questionavam, ela dizia ter um homem pendurado no corrimão da escada na sala. Tinha os olhos bem vermelhos e que ele ficava rindo para ela. Isso durou até minha irmã completar 12 anos, porém, só ela via esse homem e sempre de madrugada. Minha bisavó faleceu e meus pais foram morar na casa de baixo. Desde que eles colocaram os pés dentro daquela casa, começaram as brigas. Minha mãe começou a trair o meu pai, nada dava certo e depois de 3 anos os meus pais se separaram. Com a separação, minha mãe teve que voltar para a casa dos meus avós, que ficava na parte de cima, e dormíamos na sala de jantar. Uma noite acordei ali com muita vontade de fazer xixi. Quando levantei a cabeça e olhei para a porta da cozinha, havia um homem muito alto e forte e só se via a silhueta dele parada ali. Eu lembro de fechar os olhos bem apertado e cutucar minha mãe, falando que tinha alguém ali. Quando minha mãe olhou, aquele homem havia sumido. Depois disso, eu odiava ficar na casa da minha avó. A minha irmã e eu saíamos de casa às 8 da manhã e voltávamos apenas para ir para a escola e de noite quando a minha mãe chegava. Quando não tinha como sair de casa e ficávamos sozinhas, ouvíamos alguém nos chamar em partes diferentes da casa. Ouvíamos barulho de passos na escada. Uma vez estávamos sozinhas, somente nós 2 e mais 2 primos nossos, assistindo um filme de terror. E do nada, a casa começou a tremer. Ana, na primeira oportunidade que tive, eu fui morar com meu pai. E nunca mais voltei. Minha irmã, antes de casar, me chamava para dormir lá, mas eu sempre recusava. Eu dava uma desculpa. Até hoje não temos ideia do que seja, porém, nunca ficamos sozinhas lá. E evitamos o máximo ir naquela casa. Então, será que aquilo veio por conta da brincadeira, né? Do desafio com o sobrenatural, no caso, a brincadeira com o sobrenatural, que aquilo começa como uma brincadeira, vira um vício, né? Desse negócio do copo, do compasso ou Ouija, e isso acaba abrindo
uma brecha, uma porta para não só um espírito vir, mas vários. E, como eu digo, não são anjos de luz que estão por aí. Tipo, eu tô sem fazer nada aqui mesmo, vou lá dar uma atazanada nas pessoas. Não, são geralmente, acho que espíritos que estão precisando de ajuda, estão mais densos por aqui e tal, né? E aí, deve ter ficado alguns por lá. Próximo relato: o lobisomem perseguiu o namorado da minha tia. Oi, Ana, meu nome é Fulana e contarei um relato que aconteceu com o namorado da minha tia. Esse relato foi a minha mãe que contou para mim e para os meus irmãos, então eu resolvi mandar para você. O namorado da minha tia se chamava Fulano. O ano era 1991. Minha mãe tinha 14 anos e a minha tia 19. O namorado da minha tia ia passar a tarde com ela. Por volta da 1 da manhã, o fulano teve que ir embora e minha tia disse para ele: vai com Deus. E ele disse: eu vou com Deus, porque hoje o diabo tá de folga. Ele disse isso e saiu. Deu uns 20 minutos. Minha tia e minha mãe ouviram alguém bater a porta. E minha tia perguntou: quem é? E o namorado da minha tia disse: o fulano. Quando minha tia abriu a porta, viu o fulano pálido, com pavor nos olhos. Ele não conseguia nem se mexer. Foi quando ela olha para trás do fulano e uma besta horrível apareceu na rua. Ela disse que a coisa parecia ter uns 2 metros de altura, era muito magro, peludo e parecia um cachorro misturado com uma pessoa. Quando minha mãe e minha tia viram que no portão, a uns 20 metros à frente, tinha uma criatura dessas, a qual elas já sabiam quem era, já sabiam do que se tratava, pois já tiveram alguns outros encontros com aquilo, logo puxaram o fulano para dentro, que estava paralisado na frente da porta, o levando rapidamente para dentro de casa e trancaram a porta. O lobisomem ficou gritando, dando uivos por mais ou menos uns 10 minutos ali. E quando a criatura saiu, o fulano, que estava morrendo de medo, contou o que eu vou relatar agora. Quando ele estava indo para casa, andando, ouviu alguma coisa o seguindo. Aqui, antigamente, havia floresta do lado das estradas. Era só mato. E dentro dessa floresta não dava para ver nada. Até porque estava escuro demais para enxergar. Ele andava e a coisa andava no mesmo ritmo que ele. Ele não conseguia ver o que estava lhe seguindo, mas os passos eram pesados. Aquilo já estava o seguindo há um bom tempo. Quando ele parava, a coisa parava. Quando ele andava, a coisa andava. Fulano, então, resolveu voltar para a casa da minha tia, já que sua casa era muito longe e ele não iria conseguir chegar a tempo sem que aquela coisa pudesse atacá-lo. Fulano resolveu correr de volta para a casa da minha tia e contou que enquanto corria, ouvia alguma coisa correndo atrás dele. Era tipo um galope. E que quando ele olhou para trás, disse ele que essa foi a pior decisão de sua vida. Quando ele olhou para trás, ele viu um enorme monstro correndo atrás dele, de 4 patas. Nessa hora, ele achou que ia morrer. E que não fazia ideia de como chegou na casa da minha tia, sem aquela coisa ter conseguido pegá-lo. Olha, eu tenho certeza que o lobisomem só apareceu para dar um susto nele, para ele não desafiar o cara lá de baixo nunca mais. Bom, Ana, foi isso. Um beijo pra você, obrigada. Então, quase que pra dizer, tô de folga não, filho. Tiro folga não, porque ele falou, que Deus acompanhe, porque hoje o diabo tá de folga, porque senão era o diabo que era pra acompanhar ele. E aí vê um bicho desse, que pela descrição parece muito bem ser um lobisomem, né? Vai falando as coisas da torta direita aí, essas brincadeirinhas. Próximo relato. Não brinque com o desconhecido. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e turma assombrada. Meu nome é Fulana. Quero contar para vocês um acontecido não muito extraordinário, mas que ocorreu com a minha mãe na época da juventude dela. Vou contar como se a minha mãe estivesse contando para melhor entendimento. Ok, então agora é a mãe dela contando. Na época da minha juventude, perto dos meus 15 anos, eu morava com a minha avó e com meu avô,
que com muito custo cuidavam de mim e das minhas 2 irmãs, Fátima e Leonor. Minha avó era médium e às vezes frequentava a Umbanda. Dentro de casa ela tinha imagens de santos e de entidades que ela gostava. Ela adorava colocar de noite e pela manhã um copo de café para eles. E acreditem se quiser, ela colocava um copo de café à noite, de manhã estava vazio. Eu ficava cabreira, né? Gente, é mesmo? Assim, ninguém tomava? Tipo, o santo tomava? É? Enfim, ela colocava de noite e de manhã estava vazio. Eu ficava cabreira, mas respeitava o espaço da minha avó. Minha irmã Fátima também respeitava, mas Leonor não gostava nem um pouco disso. Por mais questão de preconceito e achar que isso de adorar os santos fosse uma balela total, Leonor chegava a revirar os olhos ao passar na frente das imagens que tinha na cozinha e olhava com desdém e com nojo para as imagens. Uma noite já íamos nos preparar para dormir. Minha avó, muito rígida e autoritária, como os mais velhos da época, perguntou a Leonor se ela já havia terminado suas obrigações em casa. E Leonor respondeu haver esquecido de recolher os lençóis e as fronhas do varal. Então, para não levar uma bronca, ela levantou da cama e foi até o quintal para recolher os lençóis. O quintal era enorme, parecia uma chácara. Tinha uma plantação pequena de cana, tinha goiaba, alface, abacate e até um milharal. O varal ficava na frente da porta e atrás do varal, um pouco à frente, tinha o milharal, que meu avô cuidava com muito carinho. Até que então, Leonor, recolhendo os lençóis, olhou para o milharal e no meio dele viu aparecer, na sua frente, um homem com uma cartola na cabeça, uma capa preta e um tridente nas mãos. Leonor, do jeito que era, caiu dura no chão ao ver aquele homem gigante com um tridente nas mãos. Antes dela cair no chão, ele deu um grito estridente. Ela deu um grito estridente. Eu fui correndo ao encontro dela para ajudá-la e ficou tudo bem. Levamos ela para dentro, ela tomou uma água e nos contou o que viu. Imagino que os assombrados estão pensando o que a minha avó falou, né? E sim, minha avó disse, eu avisei. Nossa avó disse para nunca criticar de maneira maldosa o desconhecido, ou até desafiar, ou falar palavras de ódio contra os mesmos. E fica uma lição para nós, não mexa com o desconhecido. E eu digo assim, não desrespeite o que você não conhece. Se é crença da outra pessoa, é dela. Por mais que você não acredite, respeita. Se ela quer cultuar flores amarelas e ela põe água e café para flores amarelas porque ela acredita que flores amarelas são divindades, deixa ela. É a crença dela, o que faz bem a ela é com que ela se conecta. Então não cabe a você julgar que aquilo é loucura, ou que aquilo é errado, que aquilo é ela. Você faça o seu, respeite o dela. Agora, que nem ela fala mal, revirar os olhos, desdém, deboche, essas coisas, sempre com o sagrado do outro. Ele apareceu ali só para dar um sustinho, acho mesmo, né? Fala, filha, você tome tento. Não desrespeite. E vamos agora para o último relato desta coletânea temática sobre desafiar o sobrenatural, né? Ou desrespeitar, enfim. O jogo do compasso. Eita, mais um aqui, ó. É um moço que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulano. Esse é o meu primeiro relato, que aconteceu comigo, uma amiga e um amigo em 2017. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente. Eu sempre vou dando uma descida no... Cadê a música? Tá aqui. Vou dando uma descida na câmera. Eu vou fazendo assim, acho que aqui. Bom, vamos lá. Tô pálida hoje, né? É só pra combinar, assim, com preto e branco, pra não ficar tão preto e branco, assim. Vamos lá, continuando. Bom, eu moro no interior de Minas Gerais e na época era estudante do 2º ano do ensino médio. Eu e meus 2 amigos éramos fissurados por assuntos sobrenaturais. Passávamos horas e horas pesquisando sobre o assunto e muitas vezes realizávamos os famosos jogos espirituais,
como o Ouija, jogo do copo, que na época estava uma febre com o famoso Charlie Charlie. Porém, nenhuma dessas nossas brincadeiras dava em nada. Até que um dia lemos sobre o jogo do compasso, que consistia em pegar uma folha, fazer um círculo com um compasso, escrever sim e não no círculo e colocar o alfabeto. Ah, disso aqui nós já sabemos faz tempo, só voltou em voga, né? Vocês pegaram a fase do Charlie Charlie, não. O jogo do compasso é lá dos anos 90, né? A gente já tinha isso daí já sabia fazer isso daí. Bom, mas eu nunca peguei no compasso. Não, já peguei, já fiz sim. Compasso, já fiz sozinha até em casa uma vez. Depois fiquei com medo. Falei, para com isso. Quando eles juntavam na escola pra fazer, eu queria ver, mas não queria participar. Eu ficava sempre de longe assim. Falei, eu não vou participar, mas quero ver o que vai acontecer aí. Bom, segundo o manual, quando invocássemos algo, teríamos direito a fazer perguntas curtas e diretas, e o compasso iria se mover para o sim ou para o não. Outra regra é que não devemos sair do jogo sem a permissão da entidade, ou seja, perguntávamos se podia sair, e o compasso iria se mover para o sim, indicando que podia, ou para o não, indicando que ainda não era o momento. Guarde essa informação. Um dia na escola, depois do intervalo, resolvemos fazer a brincadeira na sala de aula. Começou bem, estávamos até nos divertindo, até a professora ver e dar e surtar com a gente, ameaçando de suspensão e tudo. Ela exigiu que parássemos com aquilo. Então guardamos a folha com os outros materiais. Ana, havíamos acabado de quebrar a maior de todas as regras, de não sair sem permissão. Ficamos aflitos a aula inteira, até dar a hora de ir embora. Outra regra que esqueci de mencionar é que depois de cada jogo, a folha que foi usada teria que ser queimada. Assim combinamos de um dos amigos levar a folha e queimar na casa dele. Eu cheguei em casa, almocei, fui assistir TV e já tinha esquecido até do assunto. Até que cai uma mensagem do meu amigo no celular, dizendo que a folha não queimava de jeito nenhum. Claro que eu não acreditei, mas ele disse para ir para a casa dele, que a minha outra amiga já estava lá. Então fui, atravessei a cidade. Chegando lá, os dois estavam com umas caras de espantados, com a folha, o isqueiro, o fósforo, o álcool e tudo que podia gerar fogo. E Ana, com os meus próprios olhos eu vi, o fogo não pegava na folha. Era como se colocássemos um isqueiro em uma barra de metal, só esquentava, mas o fogo não pegava. Entrei em desespero junto com eles. Após tentar me acalmar, sugeri entrar no jogo de novo e pedir permissão para sair. Tentamos e tentamos, mas o compasso não se movia, não acontecia nada. Sem o que fazer, resolvemos encerrar o assunto. Encerramos o assunto. Passado algumas semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. A minha mãe perdeu o emprego e na época eu não trabalhava, eu era muito novo. Os pais da minha amiga do nada brigaram feio e se separaram. E por fim a mãe do meu amigo descobriu um problema grave no coração que precisaria de uma cirurgia urgente. Ficamos com uma sensação ruim, como se tivesse alguma coisa nos olhando. Nos sentíamos cansados, com dor no corpo para todo lado. Seja o que for, aquela entidade não estava só atrás da gente, mas também da nossa família. Pesquisamos em vários sites, em canais e livros para ver o que poderia ser feito e quase nada ajudou. Então estava no YouTube um dia e vi um canal bem famoso até aqui que ensinava essas coisas sobrenaturais. Mandei um e-mail para ele explicando tudo o que ocorreu. Ele me respondeu e deu as instruções do que fazer. Cobrou por isso, mas tudo bem. Eu e meus amigos juntamos o dinheiro necessário e, Ana, podia ser mentira, que o cara só estava tentando pegar o nosso dinheiro, mas naquele momento já estávamos sem saber o que fazer, com as coisas só piorando. Aceitamos qualquer ajuda. Ele disse várias coisas que eram para ser feitas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas oramos, fomos à igreja por vários dias consecutivos, não procuramos mais nada sobre o sobrenatural, nos livramos dos livros, das tábuas Ouija, foi uma limpeza geral. Então, numa sexta à noite, entramos no jogo de novo e exigimos que a entidade nos respondesse, provocando mesmo, sabe?
Assim como a pessoa que pagamos nos disse para fazer. Enfim, o compasso começou a andar. Depois de literalmente horas pedindo permissão para sair do jogo, o compasso, para nossa alegria, se moveu para o sim. Então queimamos a folha e juramos nunca mais nos meter com o mundo sobrenatural. Até hoje, Ana, nenhum de nós três pesquisamos mais nada sobre. Me arrisco que sou até leigo do assunto hoje em dia. Tudo melhorou. Minha mãe arrumou outro trabalho que ganhava mais do que o anterior. Os pais da minha amiga fizeram as pazes e a cirurgia da mãe do meu amigo foi um sucesso. As sensações ruins nos nossos corpos também sumiram. Fica a dica: nunca brinquem com o mundo espiritual sem o devido conhecimento. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não significa o envolvimento com o mundo sobrenatural, mas o envolvimento sem responsabilidade, o envolvimento de forma debochada, como brincadeira. Isso é perigoso, entendeu? Agora, se você realmente está ali focado em estudar a respeito, em pesquisar de maneira séria, sabe? Aí eu acho que é válido, né? Se você tem essa responsabilidade espiritual, digamos assim, maturidade para fazer isso, né? Mas não brinquem com o sobrenatural, não desafiem o que vocês não conhecem, não debochem, não desrespeitem o desconhecido, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!